Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Escrito: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me o que é que você tens em sua casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. E então entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. E então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi, se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ela a seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Então veio ela, fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Posso ouvir um amém da igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ontem à noite não deu certo isso, hoje ainda dá certo. Você acabou de tomar banho, veio para o culto, está animado. Isso, aperte a mão dessa criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal nessa manhã aqui? Então vamos orar, Gideões missionários da última hora. Senhor, mais uma vez nós te exaltamos, mais uma vez nós te glorificamos, e mais uma vez nós te agradecemos, porque em nenhum dos dias desta festa o Senhor deixou de falar conosco. E nós acreditamos piamente que o Senhor vai falar conosco audivelmente nesta manhã. Nesta manhã os céus vão se mover ao nosso favor. Nesta manhã, Senhor, missionários que já estão com lágrimas nos olhos, esparramados pelo mundo, estão ajoelhados clamando por recursos, e o Senhor vai enviar o recurso, porque o Senhor, quando chama, envia, quando envia, envia capacitado, e quando capacita, manda o recurso. Mas antes que eu comece a falar sobre esses temas, eu preciso que o Senhor cerque este ginásio com a sua glória, e que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, que esses demônios fiquem atentos, porque vai explodir uma bomba atômica do Espírito Santo sobre Camboriú mais uma vez. E se eles não saírem da nossa frente, serão queimados por esta glória. E se o Senhor está nesta palavra de oração, Senhor, renove o coração dos seus filhos que já estão aqui nesta manhã. O culto pela manhã, Senhor, ele é diferente. A nossa mente está virgem, a nossa mente está pura, está apta para receber depois de uma noite tranquila. Então toma posse desta reunião. O Senhor não precisa esperar eu pregar para curar, porque a igreja é sua, não é minha. Então cure os enfermos da planta dos pés ao alto da cabeça. Vá renovando com o Espírito Santo. Os que são batizados com o Espírito Santo, derrame línguas estranhas sobre nós, línguas repartidas como que de fogo, que podem ser repartidas sobre todos nós. Levanta os profetas, os intérpretes de línguas estranhas, dá dons nesta manhã. Levanta, Senhor, os profetas com o dom da visão, levanta os profetas com a palavra do conhecimento. Mostra para o mundo que Gideões missionários da última hora não se envergonha da plenitude do Pentecoste. E se não há mais fogo em muitos lugares do Brasil, aqui o fogo ainda está incendiando. Então mostra a sua glória sobre este lugar, enche esta plataforma com a sua presença. Aqui no púlpito, Senhor, nessas 300 cadeiras vazias, prepare os heróis, prepare os gideonitas que vão colocar os seus assentos aqui para um momento de honra e de glória. Mostra, Senhor, ao Brasil que o Senhor ainda é o Deus dos recursos. Pai, fala conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Desde que eu me entendo por gente cristã, evangélica, eu tenho pregado segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Aliás, o primeiro congresso que eu preguei na vida, eu preguei esse texto do capítulo 4 do segundo livro dos Reis.
É um texto bonito, é um texto diferente e é um texto carregado de mistérios. Eu tenho aqui a história de uma mulher, de uma viúva mãe de 2 filhos. Uma viúva, portanto, passando por aquele terrível momento da vida em que o provedor do lar foi arrancado dela. A história dessa mulher é muito parecida com a história de muita gente. É uma história que eu posso dizer, uma história que se identifica com a nossa história. Eu mesmo fui criado em uma casa apenas tendo a figura da minha mãe, não tinha a figura do meu pai. Embora meu pai fosse vivo, mas ele nunca me reconheceu como filho no documento. Então eu era o filho de uma mãe solteira. E eu sei o trabalho que tinha minha mãe para poder colocar o alimento em casa. E junto com a minha mãe, mais uma renca de pessoas, que nós dividimos uma casa de 2 cômodos com 12 pessoas. Então eu sei como é a vida é difícil. Agora penso eu na vida desta mulher. Uma mulher, pastor Gilmar, viúva, que tem 2 filhos. E ela tem uma agravante. Ela não era mulher de um fazendeiro. Ela não era mulher de um empresário. Ela não era mulher de um comerciante. Ela era esposa de um obreiro. Diga comigo, obreiro. Não ouvi direito, diga obreiro. Ou seja, a família dela vivia do altar. E como é que nós sabemos isso? Sabemos isso pela história que ela conta. Num dia de desespero, porque ela teve à porta da sua casa os credores batendo lá e dizendo: a senhora tem X dias para poder pagar a dívida que o seu marido deixou, e se não fizer isso, os seus 2 filhos, pela lei vigente, terão que ser entregues a mim, eles serão meus escravos, e trabalharão até pagar a conta, e se não conseguirem pagar a conta, a senhora nunca mais irá vê-los. Essa era a lei daquele mundo antigo. Eu fiquei sempre imaginando que dívida contraída foi essa, que valeria a vida de 2 filhos. Pergunte para alguém do seu lado: quanto vale um filho? Olha que pergunta descabida. Quanto vale um filho? Então vamos mudar a pergunta. O que você faria para salvar o seu filho? Se alguém sequestrasse o seu filho, se alguém fizesse alguma coisa com o seu filho, o que você faria para poder ter o seu filho de volta? Eu tenho pessoas aqui que anulariam a sua própria vida para sempre, para poder ter o filho de volta. Venderia tudo que tem. Nós temos histórias assim na Bíblia. Lembra de uma mulher na Bíblia doente, que ela teve que vender todos os bens que ela possuía para ter um pouquinho mais de saúde? A mulher do fluxo de sangue. A família teve que vender tudo, dispor de todos os bens, de tudo aquilo que eles haviam ajuntado a vida inteira para poder liquidar uma dívida com o médico. Aí vem essa mulher e ela tem a vida dos 2 filhos colocados em xeque. Ou seja, o valor da dívida era extremamente alta. E estudando um pouco mais o texto, sabe que eu descobri? Que a dívida dela não era com uma loja. A dívida dela não era com um comércio. A dívida dela era com pessoas que lidavam com dinheiro. Eram com pessoas que usavam de usura. Eram com pessoas que cobravam um juro muito alto para poder emprestar dinheiro a alguém. E então, vasculhando a história, eu descobri coisas que com certeza vão mexer com você. Mas antes de chegar lá nessas revelações, vamos ver a atitude dela. Quando bateram a porta de sua casa e disseram que iriam levar os seus 2 filhos, em um desespero, a mulher teve uma ideia. Ela pegou os seus 2 filhos, deve ter treinado eles, dizendo: nós vamos em um lugar agora, que é o único lugar onde nós podemos encontrar os recursos. E vocês, por favor, vão ter que fazer cara de dó, cara de piedade. Vocês vão ter que se sentirem muito tristes, para a gente comover o coração daquele que irá nos ouvir. E assim seguiram ela e os seus 2 filhos. E chegaram onde estava a casa do homem de Deus. Possivelmente um arraial de profetas. E quando ela chega diante deste arraial de profetas, ela procura o líder dos pastores, que era o profeta Eliseu. Diga comigo, Eliseu. E quando ela está de frente do profeta Eliseu, ela começa a dizer para ele: eu fui esposa do teu servo. Ou seja, o meu marido era teu empregado. Ou seja, meu marido fazia parte desse métier de homens que trabalham aqui no santuário. E o meu marido morreu. E como o meu marido morreu, ele deixou uma dívida impagável. E eu não tenho como pagar a dívida. E vieram os credores para levar os meus 2 filhos para serem escravos dele para sempre. E eu não admito isso, porque primeiro, a dívida não fui eu que fiz, foi o meu marido que fez.
E aí, pastor Gilmar, pastor Wesley, isso mexeu com a minha cabeça. Eu disse: como é que um homem do altar faz uma dívida impagável, sabendo quanto ele ganha? O que deu na cabeça desse homem? Que tipo de dívida foi essa, Isaías? Que tipo de dívida foi essa, pastor Brito? Falei: como pode ter sido uma dívida tão grande se esse homem era do altar? E aí, vasculhando a Bíblia, olha o que eu descobri. Eu descobri que o marido dessa mulher está catalogado na nossa Bíblia, e poucas pessoas o conhecem. Está no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18. Se você abrir a sua Bíblia agora, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, nós vamos encontrar o marido dela. Capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, e o versículo de número 4. Olha o que diz a história. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e com água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água e todos os rios, e pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. A terra estava em secura. O profeta Elias havia vaticinado coisas, e houve então um período terrível na terra. E esse homem chamado Obadias trabalhava dentro do palácio. Não se sabe ao certo o que ele era. Se ele era alguém que trabalhava com comida, se ele era alguém que trabalhava como pajem. É sabido que ele trabalhava dentro daquele palácio, junto ao rei. E a Bíblia diz, pelo que nós entendemos, que ele temia a Deus. Ele era da linhagem desses santos homens que temiam a Deus. E quando Jezabel, enfurecida, aquela mulher maluca, aquela mulher sanguinária, mandou matar os profetas, esse homem isolado, esse ilustre desconhecido, esse homem que não era um pastor de um grande campo, que não era um homem rico, não era um poderoso empresário, ele fez do coração dele algo inusitado. Ele encontrou um método de guardar 100 profetas. Se entenda, por 100 profetas, 100 famílias de profetas. E a pergunta que eu faço é: como é que um trabalhador assalariado cuida de 100 famílias? Esse homem, por trabalhar dentro do palácio, tinha acesso a homens que tinham dinheiro, tinha acesso a homens que emprestavam dinheiro a juros altíssimos. Como é que é o nome desse pessoal que empresta dinheiro? Torna a pergunta: quanto vale um filho? Quando a mulher viu a dívida que o marido dela se meteu, e se meteu na dívida por causa do reino, Deus não veio e revelou para ele: faça porque eu vou te dar. Deus não mandou um profeta dizendo: faça um sacrifício. Não, saiu do coração dele por amor ao reino. Quem eram os profetas? Eram os missionários do Senhor, era quem falava em nome do Senhor. Aquele homem contraiu uma dívida sem tamanho para poder sustentar missionários. Ele morreu e deixou a família endividada. Agora vem a cobrança. A mulher chega no homem de Deus e diz assim: o meu marido era teu servo e ele morreu, e ele tem uma dívida impagável. O senhor sabe de onde é essa dívida? A dívida do meu marido não foi para comprar carro, não foi para comprar casa, ele não se meteu numa conta de banco, não foi para ter luxo, não foi para fazer viagem internacional. A dívida dele foi para sustentar missionários, foi para sustentar os profetas. E agora a única coisa que meu marido me deixou são meus 2 filhos, e eu vou perder eles também. O Senhor precisa agora abrir aí o cofre dos profetas e tirar o dinheiro que eu preciso para poder pagar a minha dívida. Foi isso que a mulher foi fazer ali. Como Eliseu, como o marido dela trabalhava para os profetas, ela chegou lá e disse assim: olha, o meu marido morreu, então eu quero uma aposentadoria, eu quero resgatar o fundo de garantia. Se ele trabalhou para Deus, a carteira dele era assinada por Jeová Jiré, o Deus da provisão, não era? Então meu marido deve ter algum tipo de recurso guardado em um banco que os olhos não podem ver. Porque eu não sei se você sabe, tem 2 tipos de banco: da terra e o do céu. O banco da terra qualquer um pode abrir conta lá, o do céu não é qualquer um. E se você acha que eu estou falando muito, leia as cartas de Paulo e você vai ver Paulo falando a um dos seus discípulos: guarda o bom depósito. A gente só guarda depósito no banco. Tem um banco no céu chamado Banco da Graça. Tem muita gente aqui que tem conta lá. Quem tem conta no Banco da Graça aí? Conta, eu sei que todos vocês têm agora. Como é que está a sua conta lá? Está no vermelho? Está no azul? Tem crédito ainda? Está na hora da gente rever tudo isso. E hoje é um dia de você sanar essas dívidas com o céu.
E de repente, a mulher falando isso ao homem de Deus, ele entende a aflição dela, ele entende a agrura dela, porque ela foi no lugar certo. Diga comigo, ela foi no lugar certo. Ela foi na casa de Deus, ela foi na casa do homem de Deus, ela foi no lugar certo, mas ela fez a coisa errada, porque ela oprimiu o homem de Deus, dizendo assim: você tem que pagar a conta que é do meu marido. E a dívida não era de Eliseu, a dívida era do Deus de Eliseu, porque aquele homem não serviu a Eliseu, ele serviu aos profetas do Senhor. Então ela foi a Eliseu no lugar certo e disse a ele: o senhor tem que pagar a minha dívida. Aí Eliseu olha para ela e diz assim: mulher, declara-me o que é que você tem em casa. Vou falar de novo. Declara-me o que é que você tem na sua casa. Parece que ela já havia previsto essa conversa. Ela diz: a tua serva não tem nada em casa, vírgula. Diga comigo, vírgula. A vírgula é uma bênção em qualquer sentença que ela é colocada. Ela é colocada para você ter um tempo para respirar. E quando você respira, você oxigena o cérebro. Ao oxigenar o cérebro, as toxinas do cansaço vão embora, e o que você não se lembrava, volta a lembrar instantaneamente. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Quando ela disse não tem nada em casa, o homem de Deus deve ter olhado bem dentro da alma dela. Não sei se você já encontrou um homem de Deus de verdade. Homem de Deus olha para a gente igual olha a mãe da gente. Você lembra da sua mãe olhando para você quando você fazia uma peraltice? E você insistindo: eu não fiz, mãe, e ela só te olhava. E você: não, mãe, eu não fiz, ela só te olhava. Daqui a pouco você abria: eu fiz sim. A gente acaba confessando. Não é porque ela nos obrigou, é porque olhar de mãe é um olhar que inquere, né? Homem de Deus é assim também. Quando ele olhou para ela, ela ficou com vergonha, ela baixou a cabeça, aí veio a vírgula. Aí ela disse: ah, a tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Já melhoramos muito. Para quem não tinha nada, para quem não tinha nada, de repente num passe de mágica aparece uma botija de azeite. Olha só o que eu entendo nesta palavra: Deus precisa de um ponto de apoio para começar o milagre. Deus nunca deixa você perder tudo. Sempre vai sobrar alguma coisa na sua vida. Anote o que eu estou dizendo. Eu sirvo a Deus há quase 40 anos, desde criança. Eu sempre passei por muitas lutas, mas Deus nunca me deixou ficar sem nada. Sempre tem um ponto de apoio, nem que seja um caquinho de telha na mão, mas sempre vai sobrar alguma coisa. O diabo vem, rouba a família, rouba a saúde, rouba os filhos, rouba os amigos. E quando ele pensa que roubou tudo, olha a gente com um caquinho de telha, tirando do nada, dizendo assim: olha, eu ainda tenho um caquinho de telha, hein? E eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre a terra para me socorrer. Diga para o seu irmão: tem alguma coisa na sua vida ainda. Você só precisa descobrir, relembrar. Deus não é injusto. Deus não se alimenta do nosso sofrimento. Embora o sofrimento seja uma matéria usada na faculdade da vida, Deus não é um ser que se alimenta da nossa dor. Porque parece às vezes que Deus ama nos ver sofrer, mas não é isso. É que o sofrimento nos coloca mais perto dele. E quando aquele homem disse para ela: o que é que tem na tua casa? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Ele falou: está resolvido o problema, você não precisava nem ter vindo aqui. A solução não está aqui, a solução está lá na sua casa. Porque o voto partiu da sua casa. Foi dentro da sua casa que o seu marido pensou em cuidar dos profetas. Foi dentro da sua casa, no quarto, que ele fez uma aliança com Deus para sustentar os profetas. Então o milagre não está aqui comigo, está lá na sua casa. E ele diz para ele: vai e volta, pega os teus filhos, batam de porta em porta nos seus vizinhos e peça para eles vasos vazios. E ele insiste: não poucos, porque vai ser do tamanho da sua fé. Pegue os vasos vazios, aí então entra você e os seus 2 filhos em casa e fecha a porta atrás de si. E ele não precisou falar mais nada. O restante a mulher mesmo fez. E o que foi que ela fez? Ela obedeceu a palavra em ipsis literis. Ela voltou para casa, juntou os 2 filhos, disse: vocês vão no vizinho da esquerda e vamos da direita, vamos da rua inteira. E foram batendo palmas: senhora, dona Maria, sou João, eu preciso que vocês me emprestem aqui uma vasilha vazia, depois eu devolvo. E foram ajuntando vasilhas, encheram uma casa de vasilhas vazias. Aí a mulher cumpriu a palavra: entra tu e os teus filhos em casa e fecha a porta.
E quando a mulher entrou dentro da casa e fechou a porta, digo eu, não a Bíblia, uma placa foi colocada do lado de fora da porta por um anjo. Repito, digo eu, não a Bíblia. O diabo foi proibido de entrar dentro daquela casa naquele dia. A placa dizia: Deus está em reunião com quem fez um voto. Deus está em reunião com a família, porque um milagre extraordinário vai acontecer, porque Deus não deve nada a ninguém. Estão eles dentro de casa, um monte de vasilha vazia. Imagina os dois meninos olhando, dizendo: e agora, mãe? E a mãe dizendo: bom, só tem que fazer uma coisa. Peguei o vaso de azeite, que é pouquinho. O profeta disse que o milagre estava aqui. Coloque um vaso aqui na frente, filho. O que a senhora vai fazer, mãe? Eu vou derramar sobre ele, e seja o que Deus quiser. E a mulher começou a derramar. E de repente o menino falou: mãe, para, porque já encheu o vaso, mas ainda tem azeite. Pegue o segundo. Ela derramou e o menino: para, mãe, já encheu o vaso, mas ainda tem azeite. O terceiro vaso, mas ainda tem azeite. O quarto vaso, mas ainda tem azeite. Encheram-se centenas de vasos. Agora olha, isso aqui é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. A mãe falou: traz mais um vaso. O menino olhou debaixo da cama, debaixo da penteadeira, entrou no banheiro: mãe, acabou os vasos. E a mulher falou: mas o azeite não acabou, ainda tem azeite para mais vasos. Pode acabar o vaso, mas o azeite não acaba nunca. Até a minha barba está arrepiada. Com quem será que Deus está falando aqui nessa manhã? Com quem será que Deus está falando nesta manhã missionária, que veio para esta linda festa, que veio para o Congresso dos Gideões, que muitas pessoas falavam por aí que havia terminado, e como eu disse ontem, havia terminado de começar apenas. Quantas vidas eu vi Deus transformar aqui nesse altar ao longo desses 26 anos pregando? Você sabia que eu completo esse ano 26 anos pregando nesse altar ininterruptamente? Até no ano da pandemia, quando eu não preguei aqui, eu preguei na live. Eu e o pastor Gilmar fizemos uma live, o pastor Wesley pregou, eu e ele para Pedro, Tiago e João, mas ficamos lá 26 anos. 26 anos não são 26 dias. Se eu fosse um falso profeta, já teria me desmascarado há muito tempo. Me emprestam a manhã missionária, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu creio no que pode acontecer aqui. Porque todas as manhãs eu peço 300 cadeiras, porque o nome Gideão vem da Bíblia. 300 gideonitas com trombetas nas mãos foram que fizeram aquele povo que tentava destruir Israel cair fora da estrada. Com 300 homens e mulheres fazendo um voto diante do Senhor, algo extraordinário vai acontecer nessas vidas. Eu viajo o Brasil todos os dias pregando, e o mundo. Eu escuto centenas, milhares de testemunhos de pessoas que chegaram aqui e fizeram das tripas coração, que venderam o almoço, que venderam a janta, que voltaram para casa de carona emprestado para deixar uma semente nesse altar, porque sabiam que essa semente alimentaria milhares de pessoas que estão do outro lado do mundo fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Vocês assistiram aqui essas coreografias que são lindas e são baseadas tudo em fato real. Vocês viram os missionários, o sofrimento deles. Devem se lembrar do início da minha oração quando assumi essa tribuna. Quantos missionários estão neste exato momento orando, chorando, esperando da manhã missionária, que vai chegar até eles um barco, que vai chegar até eles uma bicicleta, que vai chegar até eles uma moto, que vai chegar até eles o sustento para mais um mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses. E não é dinheiro para comprar roupa apenas, embora eles precisem de roupa, é dinheiro para comprar comida, é dinheiro para dar uma vida digna aos seus filhos. Porque enquanto você trabalha, enquanto você desfruta, enquanto você está aqui em Camboriú, enquanto você está a passeio, eles estão embrenhados nas matas, os lugares mais inóspitos do mundo, enfrentando doenças, enfrentando de tudo, simplesmente para dizer: Jesus, tem alguém do outro lado sustentando a gente. Jezabel querendo matar os missionários dos Gideões, mas tem uns Obadias escondidos aqui no meio do povo, gente que ninguém conhece, mas gente que está fazendo um propósito nessa manhã. Eu vou sustentar 100 missionários, eu vou sustentar em algum lugar dessa terra 100 profetas, nem que seja com água e com pão, mas quando eu estender a mão sobre eles, o Senhor vai cuidar da minha casa também.
E aí anote que eu vou te dizer: chegará um tempo na sua vida, como chegou na vida da mulher. A Bíblia diz que quando ela terminou de encher as vasilhas e o azeite parou enquanto a vasilha acabou, a Bíblia diz que ela foi ao homem de Deus e disse: eu fiz tudo que o Senhor mandou, e eu estou com as vasilhas todas cheias de azeite. Recebe a palavra. O homem de Deus disse para ela: então agora está cumprido. Vai, vende o azeite que está nas botijas, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Não era do resto do azeite, era para viver do resto do dinheiro, porque era para vender tudo. O Senhor tornou aquela mulher uma empresária. De viúva que estava tendo os filhos sendo levados embora, ela virou empresária do dia para a noite, empreendedora. O Senhor transformou ela numa pessoa de respeito. Ela pagou todas as dívidas dela em cash. Pagou aqueles homens que cobravam com usura, um juro que ninguém conseguia pagar. Não foi igual você que teve que ir no banco e negociar, cair a dívida para 90% menos e depois não poder mais abrir a conta no banco. Ela pagou toda a dívida dela, honrou tudo, cada centavo, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E o que sobrou para ela, ela viveu até morrer. Os filhos delas viveram até morrer. Possivelmente alcançou os netos e os bisnetos dela. Até a terceira e quarta geração foram alcançadas por causa daquele milagre. Quem acredita que o Deus da Bíblia vive? Quem acredita que o Deus da Bíblia está entre nós aqui nesta manhã? Então levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela comigo, eu amo isso. Coloque a mão no ombro desse crente que está do seu lado. Agarra ele com coragem. É para agarrar, não é só para encostar a pontinha do dedo, não. Tem gente que nem para me obedecer presta. Ô, raça ruim. Agarra a criatura do seu lado. Só tem crente do seu lado. Chacoalha ela até ela ficar irritada, mas leva ela de um lado para o outro. Diga: você está entendendo? Não grita, diga: você está entendendo? Diga: o Deus dos missionários é o Deus dos profetas, e Ele quer enriquecer você nesta manhã. Ele quer cuidar de você, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos.